Estimados irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Apresento-lhes minha saudação, em especial aos que porventura ainda não cumprimentei. Portanto, a todos a minha saudação com a paz do Senhor, igualmente saudando nossos irmãos internautas que estarão nos acompanhando através do desenvolver desta reunião. Desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, também a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Desejo que sejamos envolvidos por estas bênçãos e realizando esta reunião, não só estejamos louvando, glorificando, exaltando o poder do nosso Deus e de seus santos, mas também alimentando o nosso espírito com a graça, a virtude, que fortalece a nossa fé, nos dá entendimento, coragem, disposição para estarmos prosseguindo a nossa jornada, sempre buscando com a nossa própria força o nosso direito de uma vida em comunhão com o nosso Deus e assim, irmãos, fazermos parte do seu poder e da sua graça. E aqui na terra, vivendo como igreja, também cumprindo a nossa missão de sermos aqui na terra os divulgadores desta existência, anunciando o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e, por conseguinte, a própria existência da nossa igreja, a Igreja do Consolador, que somos nós, o povo apostólico. Portanto, irmãos, em nome do nosso irmão Aldo, em nome de nossa direção, com muito carinho os recebo para juntos realizarmos mais esta reunião. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos, faremos uma oração. Eu convido, por gentileza, aos irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e em atitude de reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos orar, suplicando a direção, inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nós, parte da Igreja Apostólica, nesta congregação reunidos, onde aqui estando, cremos, confiamos que do alto céu somos contemplados por Ti, ó Pai. Cremos também na presença espiritual dos Teus santos, Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que acompanhados de santos e anjos, designados por Ti, ó Pai, aqui estando, formam uma só força, um só poder, e em Teu santo nome nos concedem a unção do Seu divino Espírito, a unção que alimenta a nossa alma, a nossa fé, dando-nos entendimento, coragem, disposição, para estarmos cada um de nós com a nossa própria vida, buscando o nosso direito de estarmos em comunhão com o Senhor Deus, fazendo parte do Seu poder e da Sua graça, para que possamos não só sermos vencedores na jornada que aqui na terra estamos realizando, mas para que possamos também ter entendimento para defendermos a nossa própria existência, na condição de Igreja do Consolador, e assim acontecendo, podermos apresentar ao mundo a nossa mensagem de paz, de amor e de esperança, mensagem de salvação, mensagem que tantos quantos a aceitarem, proporciona condições para uma vida na condição de seus filhos. Por isso, ó Pai Santo, ao Senhor Deus e a todos os santos da Tua glória, nosso louvor, nossa adoração e também nossa gratidão, não só pela oportunidade que nos é concedida, mas também por sermos aqui na terra a igreja que representa o Seu poder, por sermos a Igreja do Consolador, a Santa Avó Rosa, dirigidos por um profeta que é o nosso querido e santo irmão Aldo. Santa Avó Rosa querida, a Senhora, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para a nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado. Também nos ajudem na meditação da mensagem, para que possamos meditar e assim aprendermos um pouquinho mais do muito que precisamos aprender nesta jornada gloriosa, onde estamos sendo preparados para a preciosa vida eterna. Sabemos que assim acontecendo, ganhamos mais entendimento, mais sabedoria, para podermos ser mais eficientes também para Te servir e assim
aqui na terra, como apostólicos, sermos na Tua santas mãos, Santa Avó Rosa, vasos preciosos para que possamos ter testemunhas do Seu poder, da Sua graça, porque é sobre nós que a Senhora e nosso querido profeta, irmão Aldo, se manifestam para que possamos ser pessoas felizes, bem-aventuradas e tenhamos entendimento para uma vida em tudo voltada a servir o nosso Deus com fé, devoção e sinceridade. Santa Avó Rosa querida, que a Tua bênção, a Tua graça, o amparo do Senhor Santo Irmão Aldo se faça presente na vida de tantos quantos não poderão estar presente nesta ou em outra reunião de nossa Santa Igreja. Também sabemos que existem muitos que sequer possuem essa oportunidade e nos acompanham pela internet, pelos programas de rádio, a Hora Milagrosa. Onde quer que estejam eles, também recebam Tua bênção, sintam Tua presença, Santa Avó, por intermédio dos santos e anjos que a Senhora e nosso querido profeta Santo Irmão Aldo enviam para estar ao lado daqueles que lhes são fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta Igreja Apostólica com fé e sinceridade no coração. Cremos, confiamos também nessa direção e inspiração preciosa para todo o trabalho da Igreja Apostólica no dia de hoje, porque grande parte de nossas congregações, também nossa sede, se reúnem para uma reunião semelhante a esta, que todas com a direção dos céus proporcionem condições para estarmos unidos na condição de um só povo, uma só fé e um só objetivo. Portanto, assim crendo e confiando em Teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo, honrando e glorificando o nome de nossa igreja aqui na terra, nós declaramos iniciada a nossa reunião neste dia aqui em nossa congregação da cidade de Duartina. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Prezados irmãos, passamos agora para a parte da mensagem, onde, juntos estando, temos também mais uma vez a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina. E é através da meditação, irmãos, que nós temos a oportunidade também, não só de crescermos na fé, mas sermos mais eficientes na obra que realizamos para estarmos aqui na terra, vivendo e defendendo a nossa posição de Igreja do Consolador, irmãos, onde a nossa missão é nobre, é gloriosa, e precisamos entender que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, precisa de cada um de nós, irmãos, atuantes nessa fé, nesse entendimento, fazendo cada um a sua parte com amor, com dedicação, para poder apresentar o melhor ao nosso Deus. E saber entender que assim vivendo, com esse entendimento, com esta fé, estamos também ornamentando nosso espírito com qualidades, virtudes, que nos fazem cada vez mais participantes do poder do nosso Deus. E, por outro lado, é também essa a condição necessária para que estejamos alcançando o preparo para um dia estarmos de posse do galardão que Deus reserva para tantos quantos lutam por esse direito, a vida eterna na sua glória para todos sempre. Então vejam, prezados irmãos, que é muito importante nós assim crermos, confiarmos e valorizarmos a oportunidade que nos é apresentada de nos fazermos presente em nossas reuniões, ou até mesmo nos acompanhando pela internet, como acontece com um número significativo de irmãos, irmãs, amigos que estão em todas as partes desse mundo e acompanham todo o trabalho da Igreja Apostólica, e muitas vezes em lugares onde não existe a possibilidade de participar de uma reunião semelhante a esta, fisicamente, mas vão também aprendendo como devem agir, como fazer para estar inserido nesta vida que somos nós, a Igreja Apostólica, dirigida pelo Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, como supremo pastor, profeta. E temos também, irmãos, provas de sobejo do poder de Deus que está sobre nós, e é manifestado através do ministério dele, Irmão Aldo, da Santa Avó, onde Jesus, a Virgem Maria Santíssima, todos os santos dos céus trabalham em favor de tantos quantos assim vivem esta fé com sinceridade, vivendo, irmãos, uma vida onde estejam sendo apresentadas as obras da fé, e viver a fé e apresentar a obediência dedicada a viver a submissão ao nosso Deus. Tudo isso, irmãos, é algo necessário, importante, para que possamos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. E assim acontecendo, irmãos, Deus está sobre nós para nos fazer pessoas felizes, bem-aventuradas. E naturalmente cada um que assim vive também tem a convicção de fé em seu coração de que está vivendo uma vida aqui na terra e tem um futuro, irmãos, que nos espera, que é a vida com Deus para todos sempre na sua glória. O ministério do Santo Irmão Aldo é o título da mensagem que temos para a nossa meditação nesta oportunidade. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Avó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus, pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Avó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e para que passasse a governar a igreja usando
os dons de profecia e de revelação do santo irmão Aldo, servo de Deus, que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Avó Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus o Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Este santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos, e com os seus preciosos dons, herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o santo irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia para que nossa igreja continue a vencer a cada dia, porém, sempre contando, dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme a vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Avó Rosa como consolador e o ministério do santo profeta irmão Aldo aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder, unindo em um só ministério os seus santos profetas do passado, aos santos apóstolos e aos anjos e santos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração, assim descrito: e Deus dará galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do santo irmão Aldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente, os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E o nosso santo irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. E chegou até mesmo a publicar em nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e o ajudou muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. E antes de subir aos céus vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente quando formos arrebatados, como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas, e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião, o santo irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá, somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis, e nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estarão preparadas por ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e pelo último profeta de Deus, nosso supremo pastor e profeta santo irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do santo irmão Aldo,
obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim, procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao santo irmão Aldo por tudo quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a estes santos sejam atendidos. Então, prezados irmãos, aí está uma mensagem, como os irmãos puderam ouvir, uma mensagem que faz uma referência muito importante, muito valiosa, com relação ao ministério do santo irmão Aldo. Então, irmãos, nós apostólicos existimos como igreja organizada, irmãos, organização instituída exatamente em função do ministério da Santa Vó Rosa e posteriormente em função do ministério do santo irmão Aldo. Então, a nossa existência como igreja, ela acontece, irmãos, exatamente porque nos dias presentes se cumpriram promessas de Jesus, quando ele disse que chegaria o tempo em que na terra existiria um só rebanho e um só pastor. E notem que na pessoa da Santa Vó Rosa se cumpriu a promessa sobre outro Consolador. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então vejam que Jesus, ele disse que era Deus quem iria nos dar esse Consolador. Por essa razão é que nós, irmãos, temos plena convicção de fé, temos segurança para afirmar que todas as pessoas que foram escolhidas por Deus para a missão especial aqui na terra, foram pessoas que receberam dons, virtudes, qualidades especiais. É importante entender que todos nós temos em nosso corpo um espírito, habita em nosso corpo esse espírito criado por Deus, o espírito criado à semelhança dos santos que estão nos céus, puro, irmãos, e naturalmente um espírito que para poder estar com Deus é necessário viver de acordo com a sua regra, de acordo com a sua santa vontade. Mas também, irmãos, é muito importante entender que ao longo de todo o tempo da história da humanidade, Deus sempre capacitou, predestinou pessoas para a missão especial, segundo o seu plano, segundo a sua vontade, para que também o seu próprio poder pudesse ser manifestado. Porque Deus, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, nos criou a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para desfrutar de todas as belezas que ele havia criado, irmãos, para poder então, aqui na terra, existir um povo sob o seu domínio, e essa existência aqui na terra, irmãos, seria uma extensão do reino dos céus. Então vejam que infelizmente esse plano de Deus, ele foi rompido, porque pela desobediência surgiu o pecado. Mas vejam, irmãos, que um detalhe bastante importante com relação à bondade, à misericórdia de Deus, é que, por exemplo, quando surgiu o pecado, aquele primeiro casal desobedeceu, e naturalmente o plano de Deus com relação ao ser humano precisou ser modificado. Deus poderia, naquele momento em que houve essa transgressão com relação à sua ordem, acabado com tudo, mas Deus não. Ele, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua justiça, ele permitiu, irmãos, a continuidade da própria raça. E ao longo do tempo ele vem tomando medidas, providências seguras para que tantos quantos queiram, irmãos, habitando este mundo como pessoas fisicamente falando, possam viver uma vida e aceitar a condição por ele determinada para viver como seus filhos. Então, desde o passado, irmãos, nós temos a história dos profetas. E histórias, irmãos, que comprovam o poder de Deus sendo manifestado para uma obra ou um objetivo, conforme o plano de Deus.
E aí ontem eu falei sobre o profeta Moisés, irmãos, onde na pessoa dele, Deus cumpriu assim a sua vontade para tirar aquele povo escravo ali do Egito. E ali, irmãos, foram surgindo os profetas que tiveram de maneira muito importante a missão, não só de dirigir o povo naquela época, mas também anunciar que Deus enviaria o seu próprio Filho a esta terra para poder trazer o Evangelho, trazer a verdade, para que tantos quantos a aceitassem pudessem encontrar a condição, o caminho para poder viver a condição de filho de Deus. Então vejam, prezados irmãos, que sabemos que os profetas cumpriram a missão que a eles foi designada, mas Deus cumpriu a sua promessa e enviou seu próprio Filho Jesus. É importante entender que para Jesus vir à terra e aqui viver num corpo físico semelhante ao nosso, Deus precisou de uma pessoa, uma mulher. E foi a Virgem Maria, a escolhida, predestinada para a missão de ser a mãe de Jesus. Então é importante, irmãos, um detalhe com relação a esse pormenor: predestinar pessoas. Quando a pessoa é predestinada por Deus para a missão especial, quando chamada para o trabalho a ser realizado, a pessoa já está preparada para aceitar. Quando o anjo chegou diante da Virgem Maria para dizer a ela que ela seria a mãe de Jesus, ele não veio perguntar se ela queria ser a mãe de Jesus. Ele veio para dizer que ela seria a mãe de Jesus. E qual foi a resposta dela diante daquele chamamento? Ela respondeu: eis-me aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra segundo a sua vontade. Então é a prova, irmãos, da qualidade necessária para poder receber aquela missão. E missão muitas vezes que, para ser realizada a contento do nosso Deus, é preciso a pessoa ter não só fé, sabedoria, mas força, coragem e disposição. Porque são, irmãos, ministérios ou missões que precisaram de ser encaradas com muita coragem, porque desafios foram apresentados com muitas adversidades. Então assim aconteceu com os profetas do passado, aconteceu com a Virgem Maria, o próprio Jesus aqui na terra vivendo. Ele precisou enfrentar dificuldades, adversidades, mas ele, irmãos, como o Filho de Deus, unigênito, aqui na terra, com a missão de trazer aos homens a verdade do reino dos céus. Ele cumpriu sua missão, realizou um trabalho, uma obra extraordinária, com o seu ministério de maneira perfeita, plena e absoluta. Ele representou todo o poder do Pai. Então veja, irmãos, que ele, Jesus, representou esse poder. E, irmãos, sabemos que Jesus, ele iniciou o seu ministério, iniciou a obra de salvação, mas ele não pôde concluir. E por essa razão que ele prometeu que enviaria outro Consolador. E naturalmente, irmãos, se Jesus aqui na terra, quando viveu, cumpriu o seu ministério, então representou o poder do Pai, esse poder só voltaria, irmãos, a existir quando fosse formado o outro Consolador. Então isso não quer dizer que Deus não teve o seu poder manifestado, não foi contemplado. No ministério dos santos apóstolos, até o ponto em que foi possível, também realizaram eles uma obra muito importante, porque tiveram a missão nobre e gloriosa de afirmar ao povo daquela época que aquele que foi crucificado, ressuscitou, era o Messias prometido. Então coube a eles, irmãos, anunciar que aquele era o Salvador que Deus enviou a esta terra, que foi rejeitado, foi crucificado, mas que com o seu sangue derramado na cruz, ele trouxe a tantos quantos o aceitarem e viverem a sua mensagem, a oportunidade de salvação, porque com o seu sangue derramado na cruz, ele fez com que tantos quantos queiram, possam encontrar a verdadeira vida com Deus e para Deus. Então vejam, irmãos, que o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz em favor de tantos quantos o aceitarem. E assim nos dias atuais, irmãos, essa aceitação, ela acontece por tantos quantos creem na mensagem da Igreja Apostólica, crendo na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e posteriormente crendo também no ministério do Santo Irmão Aldo, porque primeiramente a Santa Vó Rosa foi usada por Jesus para formar a igreja. Irmãos, como eu disse, nela estavam as condições, as qualidades, os dons para poder ser ela a pessoa designada para formar, organizar,
fazer, irmãos, com que a igreja pudesse ter a sua base fundamentada na vontade do nosso Deus, na sua justiça e na sua verdade. E acontece que a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ela passou a exercer esse ministério em espírito, e coube ao Santo Irmão Aldo exatamente a missão de anunciar, irmãos, revelar esse Consolador. Então veja, irmãos, que para nós apostólicos, nos dias presentes, também cabe a missão de apresentarmos ao mundo esse profeta glorioso, Santo Irmão Aldo, que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós tivemos a oportunidade de beijar a sua mão. E quantos de nós tivemos a oportunidade de falar com o nosso Santo Irmão Aldo, ir até ele para pedir a sua bênção, pedir a ajuda para a solução de um problema, e ele prontamente atendeu. Mas, irmãos, atendeu em nome da Santa Avó Rosa. Porque quando falávamos com o Santo Irmão Aldo, a resposta era: vou falar com a avó, vou pedir para a avó, confia na avó. E isso, irmãos, era muito patente na pessoa e no ministério do Santo Irmão Aldo, a sua humildade em ser na terra a pessoa que estava representando a Santa Avó. Então notem que nós apostólicos precisamos entender essa verdade para podermos então, com a nossa vida e com o nosso ministério, estarmos apresentando ao mundo esta grande verdade e anunciando o ministério do nosso Santo Irmão Aldo. Cantamos, irmãos, nesta reunião, um hino de nosso cenário, que é o hino Venham Ver. Diz assim: venham, venham, venham ver o que aqui pregamos. Venham ouvir sobre os santos que anunciamos. Virgem Maria gloriosa, nosso Senhor Jesus Salvador, nossa Santa Avó Rosa, o Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo, as glórias de Deus Criador. Então vejam, prezados irmãos, que nós estamos conclamando a humanidade a conhecer, a vir ouvir essa mensagem. E nós precisamos estar embasados, irmãos, naquilo que pregamos, para podermos ser aqui na terra testemunha desse poder. Se nós pregamos que a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, são testemunhas do poder do nosso Deus, irmãos, se nós assim cremos, confiamos e defendemos, precisamos entender que nós somos então testemunha desse poder, porque é sobre nós que eles se manifestam. Então notem, prezados irmãos, que é importante nós termos esse entendimento, para com a nossa vida, com o nosso dia a dia, podermos estar levando ao mundo, irmãos, esta oportunidade de uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de fé, de confiança, como foi cantado, irmãos, pelo nosso coral, o hino intitulado Eu sigo a Jesus, é o Consolador. Eu vivia num mundo de ilusão, de pecado, de, irmãos, de tanto sofrimento. Então hoje, irmãos, nós vemos essa condição na humanidade, sem Deus, passando tantas dificuldades, irmãos, não só com relação à parte material, financeira, mas a própria situação moral da humanidade está muito degradada. Os valores, irmãos, morais deixaram de ser observados. O sofrimento acontece pelo poder do mal, que influencia as pessoas a acharem que tudo é normal. E vão irmãos, se entregando ao pecado, vivendo cada vez mais numa vida de sem ilusão, e vão se perdendo, se atolando no pecado. E, irmãos, isso faz com que o poder do mal também seja cada vez mais presente na vida da criatura sem Deus. E a nossa missão é levar a essas pessoas, irmãos, esse entendimento, levar a palavra da verdade. Mas vejam, irmãos, que a verdade, ela liberta. A doutrina diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade só pode libertar quem vive a verdade. Então nós precisamos entender que somos libertos de todo o poder do mal, pela graça, pelo poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pela mensagem desta igreja apostólica, porque aceitamos a verdade que aqui nós pregamos e vivemos a verdade. Então, se vivemos a verdade que pregamos, estamos dando condições para que o mundo possa encontrar, possa enxergar que aqui está o caminho da salvação, está o caminho perfeito e seguro, para que tantos quantos quiserem a vida na condição de filho de Deus possam estar neste caminho, irmãos, e possam ser felizes, bem-aventurados e ter a condição de uma vida amparada, protegida pelo poder de Deus. Então vejam que nós precisamos entender esta realidade com relação à nossa existência,
Primeiramente, o ministério da Santa Vó Rosa à frente da igreja, fisicamente. Depois, em espírito, usando a pessoa do Santo Irmão Aldo. E hoje, prezados irmãos, nós aqui na terra, sem a presença física do nosso Santo Irmão Aldo, mas com a certeza e a convicção de fé de que Ele está à nossa frente. Porque Ele disse, a igreja está preparada. Então notem que nós temos que entender esta afirmação do profeta para sermos humildes, fiéis a esse ensinamento e podermos, então, irmãos, provarmos ao mundo que temos à nossa frente um profeta vivo, poderoso, que aqui na terra viveu, um profeta que conhecemos, um profeta que nos fez pessoas felizes, bem-aventuradas, e que na vida de muitos de nós, irmãos, ele proporcionou condições para que muitas situações de dificuldade, de sofrimento, fossem então atenuadas, e inclusive, irmãos, não só com relação a esse entendimento para uma vida feliz, fisicamente falando, mas inclusive para que muitos pudessem alcançar a glória eterna. O irmão Aldo trabalhou, dando, irmãos, a sua palavra, o seu carinho, empenhando para que a alma de uma pessoa convertida, salva, fiel, pudesse estar com Deus e viver a eternidade conforme deve ser o objetivo de cada um, que assim vive, assim crê e faz a sua parte para viver esta doutrina, crendo não só em Jesus, na Mãe Virgem Maria Santíssima, mas crendo e confiando que nos dias atuais se cumpriram profecias, promessas preciosas de Jesus. Aqui está o outro Consolador, está o pastor do rebanho que ele prometeu que existiria no tempo do fim, tempo da regeneração. E nós somos então a igreja que tem a missão de anunciar esta verdade, esta realidade ao mundo em que vivemos. E sabemos, irmãos, que enquanto houver nesta terra possibilidade de almas serem salvas por nosso Deus, para estarem com Ele, nós temos que aqui na terra lutar, fazer a nossa parte para poder defender e divulgar esta existência, esta mensagem de paz, de amor e também de muita esperança, porque, como está escrito, São João escreveu, capítulo 10, versículo 16, diz assim: tenho ainda muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, a estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Então vejam, irmãos, muitas estão no mundo, perdidas, mas procurando onde encontrar o caminho, onde encontrar, irmãos, a porta que dê essa tranquilidade, essa paz que vem dos céus. E um dos fatores também, irmãos, bastante importantes do ministério do Santo Irmão Aldo, que louvam, glorificam o nosso Deus, é exatamente a unidade espiritual da igreja. Uma só fé, um só povo, irmãos, um só objetivo. Então vejam que essa é a realidade de um rebanho, irmãos, e um só pastor. A igreja sendo única, um só povo, uma unidade de espírito perfeita, e o pastor por excelência, o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que nos deixou mensagens, irmãos, ensinos que proporcionam condições para essa vida feliz com Deus, uma vida, irmãos, que sendo vivida de acordo com a vontade do nosso Deus, também nos faz pessoas participantes da sua glória e do seu poder, para sermos felizes, bem-aventurados, e aqui na terra vivendo, gozarmos também de prosperidade, até com relação à própria vida particular e familiar. Portanto, irmãos, é importante assim crer e confiar, e nós aqui temos nessa mensagem uma palavra que diz assim: prezados irmãos apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai, e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao nosso Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a esses santos sejam atendidos. Então, irmãos, também a fé
E esta vida assim é submissa a tudo quanto nós aprendemos com nosso santo irmão Aldo, proporciona condições de sermos ouvidos em nossas orações. Como eu disse, vivendo esta fé, nós estamos ganhando sempre sabedoria para estarmos buscando a nossa comunhão de espírito com os céus. E havendo, irmãos, essa comunhão de espírito pela fé, pela santidade, pelas obras da fé, naturalmente teremos o direito de sermos ouvidos e abençoados em tudo aquilo quanto for, assim, irmãos, de justiça, conforme a vontade do nosso Deus, para essa vida feliz e, irmãos, bem-aventurada e em todo sentido. E assim acontecendo, irmãos, seremos aqui na terra luz a brilhar, e seremos então, irmãos, pessoas que daremos condições para que o mundo enxergue, contemple que aqui está a verdade do reino dos céus. Portanto, irmãos, que esta mensagem fique em nossos corações, e vamos, antes da oração final de nossa reunião, ouvir o hino cantado pelo coral intitulado Adoração a um Profeta.
Irmãos, com esta mensagem cantada, chegamos ao final de nossa reunião. Eu agradeço a todos pela presença, pelo apoio e pela colaboração de cada um para que nossa reunião pudesse acontecer. Irmãos obreiros, coristas, também membros, enfim, irmãos, creiam que cada um aqui estando é pessoa que colabora e dá condições para que nossa reunião possa acontecer. Que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, abençoe e recompense a todos, igualmente nosso carinho, nossa gratidão aos que nos acompanham pela internet. Recebam também a nossa vontade de saber que todos, onde quer que estejam, estão nos acompanhando para que possam estar conhecendo a nossa igreja. E assim acontecendo, o reino dos céus é honrado e glorificado. Portanto, irmãos, sejam muito felizes com a bênção de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também com a bênção, amparo, proteção do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Quarta-feira aqui teremos reunião de oração. O convite para que os irmãos aqui também se façam presentes. E muito obrigado a todos também pela participação em nome da direção e também em nome do Santo Irmão Aldo. Vamos em pé, por gentileza, os que puderem se colocarem em pé, vamos orar, encerrando a nossa reunião, para estarmos finalizando nosso trabalho de hoje. Com reverência, oremos. Ó querida e Santa Avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos agradecer à senhora, ao Santo Irmão Aldo, não só pela oportunidade que nos foi concedida, mas pela certeza da direção e inspiração dos céus, para que nosso trabalho pudesse acontecer em tudo de acordo com a vontade do nosso Deus. Queremos, portanto, Santa Avó Rosa, que a senhora nos ajudou, nos inspirou junto com o Santo Irmão Aldo, recebeu e apresentou a Deus nosso louvor, que foi assim expressado no decorrer de nosso trabalho neste dia. Rogamos tua bênção, também inspiração, para que nossas mensagens, a mensagem na qual meditamos, as mensagens que foram cantadas pelo coral, fiquem em nossos corações e proporcione a cada um de nós entendimento para buscarmos ser cada vez mais fiéis a esta fé, tendo sabedoria, entendimento, coragem e força para defendermos o seu ministério de Espírito Consolador, defendermos o ministério glorioso do nosso querido profeta, pastor por excelência, Santo Irmão Aldo, defendermos, por conseguinte, a nossa própria existência na condição de Igreja do Consolador. Vó Rosa querida, orando, eu sei que também muitos apresentam pedidos, fazem suas petições. A senhora conhece a nossa vida, sabe o que precisamos para uma vida onde exista a paz, a saúde e a felicidade. Portanto, com todo o poder do Pai, junto com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com a participação poderosa do Santo Irmão Aldo, alcance a todos, inclusive as pessoas que estão com o nome aqui colocado nessa caixinha de pedido de oração, para que assim, pela misericórdia dos céus, possam ter problemas solucionados, até enfermidade curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Abençoe também tantos quantos não puderam aqui estar, inclusive abençoando nesta hora os que nos acompanham pela internet e estão em todas as partes desse mundo, onde quer que estejam. Santa Avó Rosa, recebam tua bênção, sintam tua presença por intermédio dos santos e anjos que são enviados para estarem com aqueles que lhes estão fiéis e obedientes e vivem a mensagem desta igreja apostólica com fé e sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guarde e ampare o caminho que farão, dando um regresso feliz aos que forem ainda a trabalhar nesta oportunidade com relação ao trabalho do coral, que a senhora ajude, inspire cada um e possa assim, cada um com o trabalho que realizam, entender o valor do ministério que executam para ajudar a senhora e o Santo Irmão Aldo a fazer conhecida a nossa igreja, divulgando a nossa mensagem de paz, de amor e também de salvação. Portanto, assim crendo, irmãos, recebam com muita fé nesta hora a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Recebam a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz será a todos e até uma próxima oportunidade.